Olá, estamos de volta para a programação da 11ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. Vamos apresentar daqui a pouquinho os nossos convidados para esse nosso segundo programa. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pela TV Univap no canal 8 da NET para todo o Vale do Paraíba, também pela internet nesse endereço que você pode ver aqui embaixo, também pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia, parceiros da Associação da Televisão Educativa e Cultural da Espanha e também da TV Educativa do México, que eu não mencionei no programa passado, peço desculpas, mas estamos agora ratificando a importância dessa televisão, afinal de contas, estamos agora para toda a nossa América Latina, né? E também para a Espanha. Muito bem, e você também pode participar, não se esqueça, pelo Twitter, #TV Morfoses. Pedro Ortiz, jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, documentarista e diretor de TV, mestre e doutor em integração da América Latina pela USP, diretor-geral da TV USP e do Canal Universitário de São Paulo, vice-presidente da BTU, pesquisador, doutor associado ao LE, Racismo e Discriminação, professor de telejornalismo do curso de graduação em jornalismo e professor da pós-graduação Lato Sensu em jornalismo da Faculdade Casper Libero, pesquisador junto ao Centro Interdisciplinar de Pesquisas da Faculdade e Epistemologia da Compreensão, coordenador do módulo Amazônia do projeto Repórter do Futuro. Foi correspondente da América Latina da Agência Corporativa de Jornalismo ACOP de Buenos Aires. José Carlos Aronchi, radialista e jornalista, mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Especialista em uso do vídeo na educação pela University of London, Inglaterra. Trabalhou nas TVs Globo e Cultura São Paulo. Professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação em comunicação. Já implantou e dirigiu vários estúdios de rádio e TV. Atuou nas Universidades Federal do Rio Grande do Norte, Uninove, FITO, Metodista, Unisantos, SENAC e foi diretor da TV UMC. Implantou, dirigiu e orientou mais de 300 programas educativos, informativos e de entretenimento, vários deles premiados por instituições nacionais e internacionais. Pesquisa a implantação da TV digital no Brasil e desenvolve conteúdo para multiplataformas digitais e EAD, educação à distância. Consultor de acesso à inovação e tecnologia do Sebrae São Paulo e gestor de projetos de conteúdo de empreendedorismo e inovação. É mentor para empresas e startups do segmento audiovisual. Professor do curso de Rádio e TV da Facamp São Paulo. Autor de gêneros e formatos na televisão brasileira. E seja o primeiro a saber, a CNN e a globalização da informação, Sumos. Em 2010, recebeu o prêmio Melhor Inovação, Interatividade para a TV Digital, da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, pela criação do aplicativo Roda dos Gêneros da TV Digital. Gabriel Prioli, jornalista, professor, apresentador e diretor de televisão, graduado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é o presidente de honra da BTU, a Associação Brasileira de Televisão Universitária e membro da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão. Foi membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, do Conselho Superior de Cinema, Ministério da Cultura e do Comitê Consultivo do Sistema Brasileiro de TV Digital, Ministério das Comunicações. Trabalhou na TV Cultura de São Paulo, na qual apresentou programas e coordenou os núcleos de conteúdo e qualidade, de expansão e de rede e de jornalismo. Foi apresentador do programa semanal Imprensa na TV, no Canal 21 de São Paulo. Trabalhou nos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e nas revistas Carta Capital, Época, Veja e Gallery. Escreveu sobre mídia para o site Observatório da Imprensa e para o jornal Publimetro. Na área de TV, trabalhou como editor do Jornal Nacional, editor-chefe do telejornal São Paulo Já, diretor na Rede Bandeirantes, editor-chefe na Rede Record e diretor executivo de jornalismo da TV Gazeta de São Paulo. Implantou e dirigiu o Canal Universitário de São Paulo, foi diretor-geral da TV PUC São Paulo e supervisor-geral da TV São Marcos. Foi professor da PUC São Paulo, FAAP e FIAM. Foi presidente da TAL, Televisão América Latina. Atualmente é consultor em comunicação e dirige programas políticos e eleitorais. Entre outros livros e artigos, publicou O Campeão de Audiência, biografia de Walter Clark. Recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Informação Cultural em 1988.
E a temática da nossa conversa agora são os conteúdos educativos no novo contexto tecnológico. O segundo programa do TV Morfoses Brasil 2015, Conteúdos Educativos no Novo Contexto Tecnológico, aborda a busca por inovação tecnológica, que já é uma constante para as emissoras e profissionais envolvidos na produção televisiva. O uso das novas tecnologias dentro do âmbito educativo é indispensável para a construção de conteúdo de qualidade, como agente facilitador e transformador para a comunicação. Muito bem, então nós vamos conversar agora. É um papo mais informativo, mas também queremos que seja um pouco mais informal, aproveitando o conhecimento dos senhores aqui. E a primeira coisa que a gente quer saber de vocês é, afinal de contas, continuamos aprendendo com essas novas tecnologias? Há uma nova maneira de aprender com elas ou continua tudo da mesma maneira? Pedro, por favor. Bom, boa noite a todos, a todas. Cláudio, Gabriel, Aronque, prazer estar aqui com vocês. Eu diria que continuamos e não continuamos, né? A educação, ela é um processo, né? Ela está sempre em transformação. E a gente não deve pensar apenas no resultado, né? Mas sim na vivência desse processo. O sistema educacional, no mundo todo, ele, claro, passa por transformações, não só em relação a questões tecnológicas, né, mas também porque a sociedade está se transformando, né? Então, cada vez mais, a educação ela acontece no espaço tradicional, né, da sala de aula, dos espaços da educação formal, mas ela acontece cada vez mais fora desses espaços. Seja por essa possibilidade que a gente tem hoje dessa interatividade, dessa interação, de novas tecnologias, da educação à distância, do acesso a várias fontes, né, de pesquisa, de conhecimento, de produção cultural educacional, seja também porque cada vez mais alunos e professores, dentro desse ambiente da educação, eles vivem também esse processo de transformação. Então, cada vez mais é importante que ela não comece e não termine dentro do espaço convencional da sala de aula, né? A gente pode cada vez mais pensar numa escola sem paredes, uma escola sem segmentações, sem compartimentações, né? E onde, claro, que os estudantes tenham cada vez mais participação, interação, e que eles possam também trazer o seu conhecimento, compartilhar esse conhecimento, né? Lembrando, né, uma vez mais, do Paulo Freire, né? Essa construção do conhecimento ela é coletiva, né? Ela tem um processo, claro, de individuação, né? Mas ela tem um processo de socialização. Então, eu acredito que, com essas novas possibilidades que vão se abrindo, a escola tem que se abrir cada vez mais, o ensino, e esse processo ele tem que ser cada vez mais vivenciado nessa maneira coletiva, compartilhada, de uma construção coletiva mesmo, né? José Aron, você acredita, você concorda e você acha que também isso estaria restrito somente à questão da educação formal, ou será que o microempresário também pode aprender e ensinar com novas maneiras nesse novo contexto tecnológico? Bom, é inegável que a televisão está inserida dentro dessa grande área do audiovisual como protagonista. Eu acho que não existe escola sem o uso da televisão e do vídeo, e não existe também a televisão sem o conteúdo educativo. E essa educação ela é polivalente, né? Nós temos grandes exemplos, né, aqui no Brasil mesmo, de telecursos, né, que formam estudantes que prestam vestibular, né, chegam à faculdade através das informações recebidas por cursos na televisão, profissionais que se formam através de programas educativos. Enfim, o contexto educacional ele está inserido dentro da televisão, né, tanto quanto a escola também se utiliza dos recursos, né, dos formatos, né, que a televisão apresenta. Dentro desse grande público, né, dentro desse grande público que assiste televisão, estão também os empresários, que acabam vendo novas maneiras de empreender, que acabam melhorando os seus negócios, vendo costumes e também aperfeiçoando, né, a sua forma e fórmula de atendimento. O vídeo ele é bastante utilizado para o desenvolvimento também do comportamento empreendedor, para demonstrar, né, que não é só a escola não forma só bons profissionais, mas ela também deve formar bons empresários, né, bons empreendedores,
E a televisão está dentro desse contexto porque ela mostra, né, esse cenário multifacetado de profissões e também de empreendedores. Dentro desse novo contexto tecnológico, o que se desponta é uma grande abertura para novas empresas e novas pequenas empresas. Os alunos que saem de cursos de comunicação, de engenharia, ciência da computação, design, eles saem com seu emprego já na mão, porque eles podem se tornar prestadores de serviço, desenvolvedores, roteiristas, produtores, né? E hoje a produção ela não está só contida dentro das grandes emissoras, né? Ela não se resume às produções dentro das grandes emissoras ou até mesmo das produtoras. A possibilidade que a tecnologia dá é de cada um se tornar um produtor de conteúdo competente, né, oferecendo informações interessantes e também empreendendo através dessas novas tecnologias para as múltiplas telas. Gabriel, falamos da educação formal, também talvez a possibilidade do empresário, o empreendedor, e a TV Escola tem uma tradição com os professores. Será que os professores também vão ter que aprender a ensinar de maneira diferente com esses novos conteúdos, com esse novo contexto tecnológico? Com certeza. Antes é importante dizer que entre as atividades que aborrecemos aqui os telespectadores com um vasto currículo meu, mas eu aqui especificamente estou representando com muito prazer o meu amigo Tiago Tobias, que é o diretor de conteúdo e de relações institucionais da ACEP, da Associação Comunicação Educativa Roquete Pinto, que programa a TV Escola do Ministério da Educação. E nós estamos trabalhando, nesse exato momento, exatamente nessa temática que é a temática geral deste evento, ou seja, a discussão do papel da televisão diante das novas tecnologias e da questão toda, não apenas da reconfiguração da escola, do papel do professor, mas do próprio ato de apreensão do conhecimento. Então, todo esse universo é um universo de discussão que estamos tratando nesse momento. E com vistas a uma reformulação da TV Escola, uma atualização da TV Escola, uma preparação deste canal, que é o canal educativo do Ministério da Educação brasileiro, sintonizável por parabólica aberta em todo o território nacional e dentro, em breve, também em todas as cidades, será por antena comum, será sintonizado dentro do canal da educação, preparar a TV Escola para um novo momento da sua história, né, em que ela possa, digamos, dialogar com mais profundidade ainda, mais objetividade, com a temática da educação e do conhecimento. O que você coloca, sem dúvida alguma, quer dizer, este cenário em que vivemos de hipermediatização, né, de uma aceleração muito grande das novas tecnologias de informação, ela reconfigura todo o ambiente social, né, e, evidentemente, a educação e, portanto, o papel de todos os agentes da educação, né. O professor está diante dessa tarefa, né, de como trabalhar com esse universo e com este público, esta audiência, como disse o professor Orozco antes, né, é uma audiência que tem um grau de informação muito maior do que as anteriores, que tem uma proatividade muito maior do que as anteriores, que não se conforma mais com o papel passivo de ser receptora de conhecimento, ela quer também ser produtora de conhecimento. Portanto, assim, eu fiquei muito feliz em ouvir a entrevista anterior com o professor Orozco, porque temos identidade de 100% de ponto de vista, em que, quanto ao fato de que a questão, hoje em dia, está muito menos, como antes, na questão do provimento dos conteúdos, e muito mais na questão da interação, na relação que se estabelece entre o detentor do conteúdo e a audiência, né? Esse, eu acho que é realmente a chave da questão. E a televisão está devendo muito, toda a televisão, não apenas a televisão, a comercial, a educativa, qualquer que seja, está devendo demais nesse processo à sua própria audiência, no sentido de atualizar-se e incorporar mais todo esse impulso, essa energia e esse volume de conhecimento muito grande
que a audiência hoje produz, está apenas iniciando a produção e tem, se olharmos para frente, ver o imenso potencial que ainda tem para se explorar nesse rumo, nesse caminho de uma audiência ativa, né, que seja coprodutora de conhecimento e coprodutora de informação. E como construir esse conhecimento com essas novas produções? A meu ver, antes de mais nada, entendendo a especificidade de cada veículo e o papel que cada um deles deve cumprir, assim como dentro das próprias mídias digitais, cada uma delas, cada uma das redes sociais disponíveis, o que elas têm de específico e trabalhar essas especificidades. Concordo integralmente com a tese de que não se trata de difundir o mesmo conteúdo por vários meios, e sim de distribuir diferentes conteúdos conectados entre si, convergentes, que dialoguem entre si dentro de uma determinada matéria ou dentro de um determinado universo de assuntos, né, para que o conjunto produza, digamos, um volume informativo e que seja, digamos, construído coletivamente, quer dizer, construído tanto na parte de quem emite, como também construído por quem recebe aquilo, na forma da devolução da informação, na forma do aporte de informações adicionais, e a tecnologia está totalmente disponível para ser utilizada. Quer dizer, é questão daqueles que são os formuladores, que os organizadores, os diretores dos canais de televisão e das mídias, de modo geral, trabalharem nessa direção, sem medo, né? Na verdade, nós estamos presos ainda a modelos antigos de fazer televisão, de fazer mídia, e que são frequentemente inibidores da nossa ousadia, da nossa criatividade, né? Frequentemente estamos presos a isso e temos medo de dar um salto nessa direção. Mas esse salto tem que ser dado, né? Porque é isso que a audiência está demandando, né? Nós precisamos fazer um outro perfil de comunicação. Aron, isso serve também para o pequeno e médio empresário, para a sua atualização, para a construção do seu conhecimento, para a sua reciclagem? Acho que o pequeno e médio empresário ele se beneficia, né, desse conteúdo, porque normalmente, né, ele está no seu pequeno negócio, né, ele é o entregador, ele é o caixa, né, ele é o estoquista, ele é o divulgador, e naturalmente ele não tem o tempo necessário, né, para ficar diante da televisão convencional, analógica, assistindo aos programas que pudessem trazer mais conteúdo. A televisão ela permite agora, chegando em múltiplas telas, né, que ele assista a televisão dele no celular, né, que ele assista pelo tablet, que ele assista baixando programas, baixando conteúdo, né. E eu acho que aí a gente pega num ponto principal, né, que diferencia a tecnologia anterior, tecnologia analógica, da tecnologia atual. Em não ver mais televisão como um canal ou como uma emissora, e sim como uma plataforma. Quando os produtores de conteúdo, né, e mesmo os detentores de canais, né, começarem a trabalhar melhor com essa visão, o conteúdo vai chegar não somente, né, daquela forma que é necessário parar, né, e assistir, mas ele pode chegar através de aplicativos, né, ele pode chegar através de vídeos baixados, e isso é necessário nascer do roteiro. Quer dizer, não é depois que o programa está feito é que a gente vai ver como é que isso vai chegar para aquela pessoa, né, para aquele público que não consegue assistir televisão da maneira tradicional. O alicerce, né, você perguntou inicialmente, como é que se constrói isso, né? E acho que quando a gente fala como é que se constrói, a analogia mais prática que se tem é de uma casa. Como é que se constrói uma casa? O alicerce continua sendo o conteúdo. Esse conteúdo é trabalhado com pesquisa, né, é trabalhado com muita apuração, né, com informação, com profissionais, né, isso está o alicerce. O restante, né, os tijolinhos, né, são vários gêneros, vários formatos, né, que sobem as paredes, né. Dentro desses gêneros, dentro desses formatos, você atende a todo o público, atende ao empresário, ao pequeno, ao grande, ao aluno, né, ao que está em formação,
a terceira idade. E acho que o telhado ele é formado aí pelos novos modelos de negócio, né, que vão dar o abrigo para essa casa nova tecnológica, né, que a gente tem, que é a TV digital. Até agora, ela ainda está muito, em se falando de TV comercial, ainda está centrado, né, nos 30 segundos. A TV educativa, algumas podem, né, passar os seus comerciais, mas também ainda estão centrados, né, nos 30 segundos. Algumas escorregam um pouco para o merchandising, né, mas essa cobertura da casa, dessa nova tecnologia, ainda não está muito bem estabelecida e talvez alguns públicos ainda estão desguarnecidos. Entre eles, né, aqueles que precisam de informações profissionais, né, para os seus negócios, para as suas atividades profissionais. Então, enxergar televisão não mais como canal, né, ou como emissora, e sim como plataforma, né, que oferece conteúdo, que oferece aplicativos, né, que oferece saiba mais, compra, eu acho que vai dar uma nova dimensão, né, para todos os tipos de público que assistem à televisão. Pois não, só claro. complementar, ver a televisão, não só a televisão, e suas plataformas. Né? Porque, por exemplo, todas as emissoras de televisão, hoje, têm portais de internet, maiores ou menores, mas todas têm. Né? E esses portais ainda são pensados muito como uma reprodução ainda do conteúdo televisivo, ou orientação sobre programação, uma grade de programação. Quer dizer, ele ainda é pensado de uma forma ainda muito ligada ao próprio canal de televisão. Ele continua sendo ainda, digamos, o centro da operação. Ora, a experiência televisiva é distinta da experiência diante do portal. Quer dizer, a postura, por mais ativo que seja o espectador diante da televisão, é distinta a postura dele diante de um computador e das possibilidades que ele tem de fazer. Então, a questão está naquela fonte emissora, né, que é hoje um canal, mas que tem outros veículos, trabalhar nas especificidades de cada um deles a distribuição dos conteúdos, propondo ao espectador experiências distintas. Né. Então, não faz sentido que o canal de televisão seja mais um mero reprodutor, o site de internet seja um reprodutor dos conteúdos que estão na televisão e vice-versa. Eles têm que fazer coisas distintas. Assim, mas o que fazer? Essa é a discussão. Buscar em cada experiência de conteúdo, de cada projeto de comunicação, que tem um canal de televisão e tem um canal de internet, que as diversas linguagens sejam experimentadas, passando informações diferentes e propondo ao espectador, ao público, à audiência, experiências diferentes também. Eu acho que é essa consciência que precisa ser trabalhada junto a todo mundo, junto ao público, junto aos produtores. Todo mundo precisa se educar para isso, inclusive os professores da área, que precisam enxergar isso com uma clareza maior do que estão enxergando. Eu queria aproveitar isso que o Gabriel está falando, porque tudo passa por uma mudança de mentalidade. Né? Exatamente. Nós temos aí toda uma história, né, toda uma tradição que agora está sendo revista. Né? Então, cada vez mais as pessoas querem participar. Né? Ninguém mais quer ficar nessa posição passiva, né, de receptor de conteúdos, seja na escola, seja na televisão, seja na relação com os meios de comunicação. Então, cada vez mais, a gente precisa realmente fazer essa mudança, né, de mentalidade. Ela tem que estar presente em todos os segmentos. Né? Não é mais aquele professor transmissor, né, de conhecimento, de conteúdo, é alguém que vai ser um mediador, né, de um processo de aprendizagem, onde os estudantes têm aí o papel fundamental, eles são protagonistas também. E, no caso, com relação aos meios de comunicação, nós estamos bem no meio dessa transição para essa convergência. Né? E concordo totalmente com você, essa transição não deve ser pensada apenas como uma migração de conteúdos, né, para essas novas plataformas, né, o que o professor Orozco também muito bem colocou aqui conceitualmente, ou seja, uma produção de uma outra maneira, né, um novo modo de produção, de interação com esses conteúdos, onde as pessoas também são coprodutoras, são agentes também, são protagonistas. Né? E, voltando um pouco para o campo da educação, e aí o papel todo da comunicação nisso, as gerações que estão chegando aí já são gerações digitais. Né?
a relação, a experiência que os jovens hoje têm com os meios de comunicação, com as mídias, as redes sociais, etc., é uma experiência muito diferente da que se tinha 20, 30, 40 anos atrás, quando a sociedade se relacionava, né, com esses conteúdos, né? Então, cada vez mais o caminho, eu acho que é por aí, né? É um caminho de participação, de coprodução, de construção compartilhada, né, desses conhecimentos, né? Fazer uma observação sobre a questão das gerações, né, que é bastante curioso, quando a gente fala das gerações, né? Estamos aqui num grande estúdio, né, da Universidade do Vale do Paraíba, dezenas de pessoas aqui, né, e eu só estou vendo pessoas do século passado. Né? O que quer dizer? Né, que nenhum de nós que está aqui brincou com o celular no berço. Então, essa geração, né, que chega já sabendo, né, puxar a tela, e que, ao chegar na tela da televisão, né, não consegue puxar, e não entende por que ela não puxa também, ela está nos vendo como dinossáuricos. Né? Nós somos os dinossauros, né? Nós somos todos do século passado. Não tem ninguém aqui nesse auditório, com várias dezenas de pessoas, com menos de 14 anos, eu acho. Então, entender, né, como essa nova, que realmente é a nova geração, né, desse século, entende a televisão, vai ser um desafio para quem hoje está produzindo televisão para elas, e vai continuar produzindo ainda por algumas décadas. Né? Quer dizer, até essa geração que nasceu com o celular brincando no berço, começar a produzir, outras coisas já se passaram. Então, é um desafio constante de gerações, né, que está sendo instruída, educada, acompanhando aí as novas telas. O meu consolo é que a gente sabe que aqui na TV Univap, eu já andei conversando com o pessoal aqui, se nós, dinossauros, estamos aqui na frente, atrás das câmeras e lá no controle mestre só tem gente nova. Então, a esperança nossa é que a televisão ainda continua, porque esse pessoal está aprendendo e está continuando a fazer televisão. Mas, gente, a gente falar de educação, a gente não pode abrir mão de falar de avaliação. A educação ela tem que estar linkada a isso. Como é que a gente vai avaliar esses produtos nesse novo contexto tecnológico? Acho que muda bastante, né, as métricas. Né? Eu acho que é o desafio, né, que está deixando os proprietários, né, os diretores de instituto de pesquisa de cabelo em pé, né, se é que tem cabelo ainda. Né? Porque foi alguma referência a mim, não, eu espero. Né? Não, foi um elogio. Né? Eu acho que as atrações, né, são múltiplas. As métricas devem mudar. Né? Eu estava comentando agora há pouco, né, num outro programa, quando ela me perguntou por que a TV educativa tem tão pouco audiência. Né? Eu tenho uma outra forma de enxergar isso, né, que talvez seja necessário reforçar um pouco isso nos canais educativos. O que é pouca audiência? Né? Eu tenho certeza que se eu falar uma frase aqui, né, muitos da nossa audiência vão abrir um sorriso de lembrança, que é "senta que lá vem história". Não é? Então, é uma frase que certamente marcou toda uma geração, que todo mundo sabe o que significa sentar, prestar atenção. Quer dizer, eu aprendi a sentar, aprendi a prestar atenção, aprendi a ouvir a história com uma frase que abria um quadro de um programa. Agora, quantos lembram... Uma TV educativa. De uma TV educativa. Agora, quantos lembram de frases que educaram nesses programas de loiras com shortinho, que se diziam programas infantis? Quantos lembram de uma frase? Quer dizer, e comparando, essas TVs, né, que exibiam essas loiras com shortinho, tinham 10 pontos de audiência, o que hoje significa entre 20 e 30 milhões de telespectadores. Né? Quanto tinha audiência de uma emissora educativa que exibia essa frase "senta que lá vem história"? Tinha traço, tinha um. Então, o que é quantidade, na verdade? Né? Qual é a métrica que precisa ser levado em conta? Né? Quando a gente tem esse tipo de exemplo, eu acho que fica evidente que a métrica precisa mudar. Né? A medição da audiência para a TV educativa é outra, é muito mais a qualidade, né, do que a quantidade. Na minha visão, a televisão educativa, como dentro da sua missão de transmitir conteúdos curriculares, dentro da pressuposição de que ela possa substituir a experiência interativa
de um processo educacional formal dentro de uma escola, eu acho que é uma utópica. Ela sempre foi utópica e nunca se efetivou, na verdade. Então, a ideia de que a televisão, como substituto do, processo, do professor, como condutor do processo educativo, ou a televisão substituta do próprio processo educativo, da interação que se dá na relação professores e estudantes, eu acho que é uma utopia. E, portanto, se é isso evidentemente se estende à questão da avaliação, né, do processo. Então, acho que é isso que precisa ser visto no contexto das mídias. Há mídias muito mais eficazes para um processo de aprendizagem formal de conteúdos do que a televisão. A televisão, pela própria natureza, né, ela leva a uma dispersão maior, a apreensão do conteúdo passado pela televisão não é tão eficiente como aquela apreensão que se consegue com a leitura, com a volta, com a releitura, com a discussão em cima do assunto, com leituras complementares, enfim, com um processo todo de aprendizagem. A televisão é menos favorável para cumprir essa função. Então, eu acho que precisa se repensar qual é efetivamente o papel da televisão, sobretudo a televisão aberta, os grandes sistemas de televisão, né, dentro desse contexto onde você tem uma variedade enorme de mídias cumprindo o papel educativo e com facilidades, com efetividade muito maior no que conseguem obter. E aí eu não estou falando, aí estou tomando a televisão, no sentido educativo da televisão, ampla, né, porque toda a televisão educa, em qualquer, seja ela formalmente educativa, apresentada como tal, ou não. Toda a televisão, no mínimo a televisão cultural, a televisão comercial educa para um consumo, para a vida em sociedades de consumo. Ela educa para uma série de... Educa para o bem ou para o mal, né, com aspas ou sem aspas, para uma série de elementos. Então, não é tanto a questão o educativo tem que ser pensado, o processo educativo, na multiplicidade das mídias disponíveis e se pensar um papel que a televisão pode cumprir melhor dentro dela. A ideia de que possamos transformar aulas em programas de televisão, simplesmente, né, e esses programas sejam passados e tenham a mesma eficácia do que o trabalho feito numa escola entre professores e seus alunos, construindo um conhecimento, essa ideia me parece completamente ultrapassada e nós temos que enfrentar esse fato. Pedro, você acha que esses novos dispositivos que estão se agregando à televisão, a segunda tela, o próprio Twitter, os sites e redes sociais, podem ser instrumentos também de avaliação desses produtos audiovisuais? Eu vou na linha do que o Gabriel, o Aron que estavam aqui falando. A gente tem que repensar também a avaliação, né? O papel da avaliação e também as formas, né, de avaliação, ou seja, a partir de que pressupostos, né, nós vamos partir quando a gente vai pensar em novas formas de avaliação, né? Eu não colocaria a televisão mais no centro, né? A televisão ela é parte desse processo, né? Então, assim, não dá mais para a gente pensar a televisão como aquela caixa mágica, né, e que vai, né, emitir e transmitir e difundir apenas, né, para uma audiência estática, passiva, que vai apenas consumir aquele conteúdo, né? Então, eu não colocaria mais a televisão no centro disso. Eu colocaria a televisão como parte, né, desse universo que está em transformação com as novas mídias, né, e a relação que se dá, né? A gente não pode hoje, por exemplo, desprezar a força que tem, por exemplo, as novas narrativas que vão se construindo, as novas linguagens, os games, por exemplo, né, têm um papel importantíssimo também, educativo também, são modelos de negócio virtuosos aí, né, estão mobilizando inteligências, né, no mundo todo, tem uma identificação muito direta, né, com essas novas gerações, ou seja, tem uma série de outros conteúdos, né, e outras mídias que, junto com a televisão, aí sim a gente pode pensar numa nova qualificação, né, em termos do que podem ser essas novas audiências, né? Eu só queria complementar, quer dizer,
Eu acho que a gente tem certeza de que um processo educacional é exitoso, né, quando o conhecimento que é passado ele é devolvido pelo educando na forma de um novo produto, na forma de um novo conhecimento, um novo produto construído a partir daquele conhecimento recebido. A gente tem experimentado isso na Universidade Brasileira, onde a gente transitou, do ponto de vista de avaliação ao longo dos anos, num modelo que era centrado em provas orais e provas escritas, onde a capacidade do aluno responder a questões pré-formuladas tinha prioridade, para um formato de avaliação onde os estudantes fazem os trabalhos, fazem, sobretudo, trabalhos de conclusão, fazem teses, né? Eles produzem conhecimento a partir do conhecimento absorvido. Eu acho que isso que acontece no meio educacional, vale para todo o sistema educacional, televisão educativa ou comunicação educativa como um todo, incluída. Eu defendo a produção de TCCs em audiovisual, porque eu acho que é a única forma de você evitar o recorte e cola. É impossível fazer o recorte e cola com televisão, né? A menos que você também obtenha conteúdos, mas é evidente que aquele conteúdo não foi produzido pelo aluno. Então, aí está uma, né, das grandes, vamos dizer assim, das boas qualidades, né, que o audiovisual apresenta, que é exigir que o aluno produza tudo, né, de forma original. Ou seja, o seu roteiro deve ser original, né, a sua produção, a sua gravação. Então, eu acho que não só nos cursos de comunicação, mas também em vários outros cursos, a exigência de um audiovisual, né, faz com que a criatividade, as possibilidades se multipliquem em vários cursos e também isso se reproduza em outras telas e até mesmo na TV educativa, que oferece conteúdo de uma maneira pode oferecer conteúdo de uma maneira mais criativa para ser utilizado, inclusive, dentro da sala de aula. Vou aproveitar o gancho, Pedro. E aí, as nossas universidades estão produzindo esses profissionais que vão produzir esses novos produtos audiovisuais de acordo com como nós estamos falando aqui? Bom, aí eu voltaria ao início do programa. Estamos e não estamos, né? Acho que nós estamos no meio do caminho, né? Temos aí boas experiências, boas iniciativas, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, pensarmos de uma forma mais expandida em termos de América Latina, a gente vê experiências inovadoras, né, que são muito interessantes, mas a gente ainda precisa avançar bastante, né? Por exemplo, eu acho que uma educação para a mídia, né, uma reflexão, né, sobre essas transformações todas, ela tem que estar cada vez mais presente dentro do processo educacional, do processo de formação. A gente tem aí já décadas da educomunicação também, que é uma vertente interessante, né, que vem trabalhando, né, esses conceitos e trabalhando na prática, né, de forma de não só uma leitura crítica da mídia, mas também de propostas de outras formas de relação com a mídia, ou outras formas de produção de conteúdo. Então, isso tem que vir cada vez mais para dentro dos currículos, né? E aí concordo também com o Aron, que não só nos cursos de comunicação. Nos cursos de comunicação, eu acho que, vamos dizer assim, é inevitável, isso não podemos escapar disso, né? Eu lembro até, por exemplo, que a BTU, a Associação Brasileira de Televisão Universitária, participou na época das discussões das novas matrizes curriculares dos cursos de comunicação, né, um trabalho coordenado pelo Ministério da Educação aqui no Brasil, sugerindo, por exemplo, que os novos currículos trouxessem essa questão, né, das mídias, por exemplo, do campo público, né, que a gente tem hoje uma diversidade muito grande, né, dentro do que a gente convencionou chamar de campo público, né, na televisão, no rádio, as agências, os portais, etc., o trabalho colaborativo, o trabalho de coletivos, de grupos sociais, ou seja, a gente tem uma diversidade aí crescente. Isso tudo precisa ser contemplado também. A gente não pode mais ficar só pensando, né, num tipo de processo educacional formativo que mire as chamadas mídias convencionais ou as mídias tradicionais, etc. A gente tem que trazer esse universo também dentro do processo educacional. Isso é uma coisa que a gente começa a fazer, mas ainda nós temos aí um caminho muito grande para percorrer. Eu acho que é um trabalho de todos, né? Dos educadores, dos
formuladores, pensadores dessas políticas educacionais, dos estudantes, enfim, da sociedade como um todo, né? Isso nos toca a todos, né? Aronque, quando a gente pensa sobre o Sebrae, eu também já fui um pequeno, não diz nem um pequeno empresário, eu me chamo mais um nano empresário, né? Me lembra sempre do treinamento do Sebrae a tradicional sala com quadro, cadeiras, como a gente vê na tradicional educação. Vocês têm pensado nessa mudança desse paradigma através das novas tecnologias? Olha, providencial a sua pergunta, porque eu trabalho no Sebrae exatamente com esse novo público que está chegando, que a gente chama de startups, né? Que são os empreendedores inovadores que têm uma ideia e que precisam fazer essa ideia virar negócio. Então, o Sebrae ele é especialista em pequenos negócios, naqueles pequenos negócios tradicionais, né? Que é a padaria, o supermercado, a sapataria, mas acontece que esse empresário já tem o seu perfil modificado por conta das novas tecnologias, né? Nós estamos recebendo um novo perfil que exige também mudanças, né? Nessa cultura empreendedora, né? Nessa educação empreendedora. Então, o que nós estamos fazendo agora é trabalhando uma trilha, né, que é chamada Trilha Startups, para que esses novos empreendedores também encontrem novas formas e fórmulas de receber conteúdo empreendedor, que aquele empreendedor tradicional está acostumado sim, gosta, mas que aos poucos está se modificando. Mas é bastante curioso, viu? O Sebrae tem várias pesquisas sobre produtos, né, e formatos de comunicação. E uma delas, que sempre se desponta, são os impressos, são as cartilhas, né, porque o pequeno empreendedor ele está lá na lojinha dele, né, ele está lendo alguma coisa, chega um cliente, ele pode deixar de lado, atender, depois pegar de volta. Então, curiosamente, os impressos e as cartilhas que são tradicionais, elas ainda têm um público bastante cativo. Mas esse novo público, é claro que ele é muito mais envolvido, né, com aplicativos, né, com telas, primeira e segunda tela, né. Mas queria também fazer um comentário, né, sobre um assunto que o Pedro tocou, que é a questão da TV, né, como o centro das coisas, né. Ele é bastante controverso isso, né, porque nós temos hoje a tecnologia, a discussão sobre a internet das coisas, né, a internet das coisas envolvendo todas as coisas, todos os eletrodomésticos, né, enfim, todas as coisas que estão dentro da casa. Existe uma corrente existe uma corrente atual bastante forte que quer deixar a televisão como o centro das coisas. O centro das coisas de operação do ar-condicionado, da luz, da iluminação, da geladeira, né, do ventilador, da abertura da porta, enfim. Existem tecnologias, né, e fabricantes de televisão, de receptores, que estão incentivando, né, hackathons, concursos, desafios universitários, para que se faça da televisão, né, o centro de domínio e de operação de todas as coisas do lar. Então, se hoje, né, se até hoje a TV analógica ela era o centro, né, por uma questão física, de layout, né, o pai, a mãe, a avó, sentados de frente para a televisão, foi perdendo um pouco, né, com essas televisões que estão agora nos quartos, nas mãos. Existe uma corrente muito forte tecnológica que quer que a televisão permaneça como o centro das coisas. Então, aí vem uma discussão bastante acalorada sobre essa tecnologia. Nós estamos terminando o nosso programa, mas eu quero escutar do Gabriel, rapidamente, nos poucos segundos que nos restam. Afinal de contas, a TV vai continuar sendo central ou a TV vai acabar, Gabriel? Certamente. Eu não vejo essa... Nem a televisão aberta, que já matam, que ela já é condenada à morte mensalmente, né? Eu não vejo nem o fim dela, quanto mais o da televisão como um todo. Acho que os grandes sistemas de televisão ainda, como bem disse um amigo nosso, Walter Silveira, que é um dos diretores da IBC em Brasília, ele diz, e é uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz que a televisão é como um elefante marchando para o cemitério. Ele vai cair lá morto, né? Mas antes de chegar lá ainda vai derrubar muita mata, entendeu? Então eu acho que a televisão ainda vai derrubar
muita mata e tem muito papel ainda a cumprir, sobretudo nas nossas sociedades latino-americanas, né, onde nós temos ainda uma prevalência da mídia tradicional, eletrônica, da televisão e do rádio, muito grande em relação à penetração de internet e, consequentemente, mídias digitais, aplicativos, né? Mesmo os aplicativos móveis, né, ainda estão, com o crescimento exponencial que eles têm, a televisão ainda rivaliza, ganha em quase todos os lugares, se não rivaliza. Então, temos que pensar muito bem, antes da gente passar o atestado de óbito da velha senhora, vamos considerar que ela ainda tem muita mata para derrubar. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Acho que ficamos aqui agradecidos por dividir o conhecimento com a gente e também com a enorme audiência que tem nos acompanhado aqui também. Pois é, gente, mas o segundo programa da 11ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses acaba aqui. Mas a programação não acaba não. Amanhã tem mais. Dá uma olhadinha lá no site, você vai ver qual que é a programação. Estaremos aqui de novo com mais gente para conversar, mais tecnologia, mais educação e muito mais coisa legal para a gente continuar conversando. Até lá e obrigado pela sua audiência.